Animadíssima por aqui, começando nossa quarta aula do desafio, a nossa última e mais importante aula, porque ela vai amarrar todo o conhecimento aí, todo o aprendizado já desde segunda-feira, para a gente transformar essa tecnologia aqui em sua aliada na educação do seu filho, para você entender como proteger e preparar efetivamente o seu filho para a vida nessa era digital. Hoje vai ter muita coisa boa. A gente vai abrir as portas do método nave para você. A gente vai mostrar os comportamentos que a gente considera dentro do método nave. Mas assim, ó, não vai dar para mostrar todos, porque são muitos, mas a gente vai mostrar vários comportamentos que o seu filho precisa ter para desenvolver a consciência digital. Você vai ver o quão completo é o método nave, o quanto ele já está validado, o quanto ele funciona, como e por que ele funciona. A gente vai ver tudo isso aqui hoje junto, tá? Tô cheia de materiais aqui, ó, para mostrar para vocês, mas isso daqui a pouquinho. E vai ter muito conteúdo valioso, tá? Além disso, a gente também vai abrir hoje oficialmente as aplicações para a nave Consciência Digital, que é o suporte completo para sua filha, para o seu filho de 8 a 14 anos. A gente vai explicar aqui logo logo como funciona, tudo que tem na nave Consciência Digital. Agora, eu queria parar um pouquinho e pedir para você se lembrar de como você chegou aqui na segunda-feira. Como começou a sua semana, na primeira aula do desafio. Você chegou aqui ainda com aquela mentalidade preocupada, com as brigas diárias no celular, né? Sempre aquela mesma coisa, cansada de falar mil vezes e não adianta nada, não tendo resultado, tendo incertezas, um monte de pressão, né? Se você deixa, não pode deixar. Se você proíbe, é difícil de proibir. Também é difícil deixar o filho sem o celular, 100%, não é? Então, com pressão, com incerteza, com preocupação, cansado. E aí, de lá para cá, muita coisa mudou. Seu nível de consciência está diferente, você já enxerga as coisas de uma forma diferente. De tanto aprendizado que a gente já teve, e hoje a gente vai ver o que você precisa fazer para conseguir amarrar e concluir esse nosso desafio. O que a gente já viu, Márcio? Vamos recapitular? Maravilha, vamos sim. Pessoal, boa noite. Então, seja muito bem-vinda, bem-vindo. A gente, além de falar de conteúdo especificamente, é o que é muito importante a gente trabalhar mentalidade. A gente viu que o que a nave está propondo aqui, você está vendo muitos depoimentos que realmente funciona esse negócio, é muito diferente do que a gente vê lá fora. A gente só proibir, 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 ou o deixa rolar, não é uma prioridade para a gente agora. Então, que bom que você encontrou também essa tribo, essa certeza de que, puxa, eu não estou sozinho, nem estou louca. Realmente tem coisa que tem para mudar aqui. E para essa visão ser o mais eficaz possível, acho que vale a pena a gente pontuar os 9 erros que a gente viu ontem, né? A partir de milhares de pais e mães que a gente já ajudou e ajuda ainda atualmente, né, ao longo desses 7 anos, o que a gente identificou como um padrão? Que esses milhares de pais e mães que amam seus filhos com a melhor das intenções, querendo o filho mais protegido, mais preparado ali para a vida nessa era digital, quais são os principais 9 erros que eles cometem que acaba só piorando a situação? O primeiro que a gente viu extensamente aqui, como só proibir, 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 só adiar, adiar, acaba só deixando o filho mais vulnerável e afastado. Que perigoso é isso da própria família. O segundo o segundo principal é o outro extremo. É achar que está tudo tranquilo. Nunca vai acontecer alguma coisa comigo. Até que o caso que a gente viu ontem, a mãe descobre ali que a filha, que só via vídeo fofinho, está ali se automutilando. Situações até como essa. Carol trouxe para a gente, como a gente até foi chamado depois na própria nave, uma reportagem em TV nacional para cobrir isso aí, que essa mãe depois embarcou na nave, e que bom, mas pudera ela ter embarcado antes disso acontecer. Terceiro principal erro é dizer que, filho, você só pensa nisso, só pensa nesse YouTube, só pensa nesse joguinho. Esse é um erro gigantesco, não vamos aprofundar aqui nas causas, no que isso gera na família inteira, não só no filho. Quarto principal erro, acreditar que só os controles parentais já são suficientes. Além de ficar microgerenciando, aumentando a sensação de não ter tempo, aquele cansaço, a gente viu que ontem como
A criançada, os adolescentes são muito mais agilizados que a gente. Eles mesmos descobrem como burlar isso aí. Isso gera uma falsa sensação de controle. Quinto principal erro, esse é doído, mas é verdade, é o fingir que não vê o problema. Finge que não vê porque, primeiro, eu já estou na correria, já não aguento mais coisa para fazer, que então, ai, deixa ali, não vou pensar sobre isso agora. E segundo, acaba fingindo que não vê, porque é conveniente. Algumas vezes, pô, tá ali, tá em silêncio, tá ali distraído na tela, quietinho. Esse é um erro gigantesco e muito perigoso. Sexto principal erro é só apontar o dedo para fora. O filho tem que melhorar na relação com o digital, o marido, a esposa, as big techs, e falta um pouco de coragem para olhar também para si mesmo. Sete, principal erro, pensar em tempo de tela como principal. Não é. A gente viu aqui extensamente já por que, que só focar em tempo de tela acaba piorando a situação. Oitavo principal erro, deixar que a própria ansiedade acabe deixando o filho mais ansioso. Esse é. Uau! E o nono principal erro é se proteger em desculpas bonitas para não agir, para não tomar melhores decisões. Ai, que meu marido não vai querer, acho que não precisa, que meu filho não vai querer. Ai, porque não tenho tempo, não tenho dinheiro. Cara, é uma questão de prioridade. E a gente vê a importância de assumir a responsabilidade. Eu não vou deixar aqui por falta de valentia, deixe meu filho vulnerável, Carol. E Então, hoje, e hoje, no final aqui, só reforçando, no final hoje aqui, a gente vai ver técnicas específicas e além das técnicas, a gente vai ver os próprios navegantes falando do resultado dessas técnicas na vida deles. Esse é um momento bem legal. nossa, esse momento tá sensacional. E então, o Márcio acabou de recapitular aqui 9 erros que a gente já viu ontem, né? Que nenhum pai e mãe pode mais cometer, né? Porque se cometia com a pior, sem querer, sem a, o conhecimento, mas agora a gente já sabe. Então, o que a gente precisa fazer? Você chegou até aqui, e agora? O que você precisa fazer? Você precisa ensinar consciência digital para o seu filho. Você precisa ensiná-lo para que ele tenha pensamento crítico, para que ele saiba como as coisas funcionam. Mas como, Carol? Então tem bastante coisa que eu pensei aqui em dividir assim em 4 grandes grupos, tá? O primeiro grupo, por exemplo, é com relação à segurança. Então você precisa educá-lo para que ele navegue com segurança. A gente está falando de segurança de todos os controles, de verificação em 2 etapas, de senhas, de chats, de coisas perfis privados, por exemplo. E a gente está falando dele entender também sobre os mecanismos. Que mecanismos? Mecanismos de vício, mecanismos dopaminérgicos aí, como é que a dopamina atua no cérebro dele. E as crianças sabem, as crianças são terra fértil, elas aprendem, se a gente sabe como falar com elas, a partir dos 8 anos, que é o nosso foco, eles conseguem sim aprender. Então, qual o efeito da dopamina no nosso cérebro? Como funciona essa rolagem infinita aí? Os algoritmos, as publicidades veladas que existem, tudo na internet, né? No YouTube, na rede social, às vezes nem parece que é uma publicidade, mas é. Cyberbullying, fake news, tudo isso o seu filho precisa saber. E não é porque a mãe é chata e porque o pai é fiscal e controlador. Ele precisa entender que é pro bem da família. Então ele precisa saber. Aos pouquinhos, é bastante coisa? É bastante coisa, mas isso aqui eu só tô falando de navegação com segurança. E olha, só nesse item aqui que eu dividi em 4 grandes blocos, nem isso, as escolas não ajudam, por exemplo. Os pais e as mães a gente não sabe. Mal a gente sabe um pouquinho sobre uma fake news, sobre um cyberbullying, algum desafio perigoso que a gente tenta ficar atento ali, um pouquinho de controle parental e é isso. Mas tem muito mais coisa para a gente navegar com segurança. E toda a família, não é só um celular do filho que precisa estar, e é o pensamento crítico do filho que precisa estar bem, é toda a família. Navegação com segurança. O segundo, um ambiente equilibrado e saudável para ele crescer. E nesse ambiente, estou falando não só do ambiente físico na casa,
Sim, porque ele também faz parte da casa, ele também precisa cooperar com as atividades da casa, enfim. Mas também do ambiente digital. Tem que saber a hora de desconectar, mas também podem ter momentos de conexão com intenção. A gente gosta muito dessa sentença, assim, dessa frase, né? Conexão com intenção. Por que é que eu vou me conectar agora? Se eu já sei que tem o vício ali, o algoritmo que vai querer sugar a minha atenção, então calma, antes de olhar para um celular, qual a minha intenção? Esse aqui é o ambiente, tá? Falar da natureza, ele se sente parte da natureza, ele convive com a natureza quando ele se desconecta do celular, tudo isso tem a ver com o ambiente. Navegação com segurança, um ambiente equilibrado e saudável, o desenvolvimento de virtudes. Isso, a gente precisa trabalhar isso. É uma das maiores indignações da nave, né? Uma sociedade carente de desenvolvimento de virtudes. O que são essas virtudes? É um nome que a gente gosta de usar aqui. São as habilidades de vida. Então, o seu filho com. Opa, dá para mutar aí. A Dani, por favor. Pronto. Desculpa. Então, o seu filho com mais autoestima, sabendo que ele é amado do jeitinho que ele é, por exemplo, para não sofrer com as comparações da internet, da vida real também, mas mais ali nas redes sociais, né? Para ele ter paciência para combater a ansiedade, a impulsividade, para ele usar a criatividade dele, a proatividade para combater o tédio, por exemplo, né? Ai, mãe, não tem nada para fazer. E a gente ia desenvolvendo as virtudes neles, nos nossos filhos. A gente precisa ser esse guia, né? Já que tem essa sociedade carente aí que não nos ajuda a educar. Claro que a gente vai fazer isso no valor que tem a nossa família, conforme as nossas crenças, conforme as nossas nossos valores, nosso estilo de ser como família. E por fim, falando em família, evolução. Evolução em família, para a gente cooperar, para a gente ter humildade de aprender junto sobre o digital, de aprender sempre, o seu filho gostar de aprender, para ele conseguir ter pensamento crítico, ter protagonismo nesse mundo tão cheio de tecnologia para que ele consiga inovar com ideias, para que ele consiga liderar, para que ele consiga dizer não quando precisa dizer não. Isso também é uma evolução assim de desenvolvimento pessoal. Então a gente falou de quatro grandes grupos aqui, né? Navegação com segurança, um ambiente equilibrado e saudável, o desenvolvimento e fortalecimento das virtudes, das habilidades humanas e a evolução em família. E tudo isso é muita coisa. Até cansei, perdi o fôlego aqui de tanto falar. É muita coisa, mas é essencial. É por isso a gente fica indignado, né? Como é que eu estudo 5 anos para conseguir me formar em engenharia, mais dois de pós-graduação, mais um MBA, para ter um bom emprego, para dar o melhor para os meus filhos no futuro, e eu não estudo um pouquinho sobre isso, uma questão prática, de uma forma multidisciplinar, que eu consiga aplicar para minha família, para minha vida, porque também considerando que cada família é única, cada filho é único, cada filho tem o seu jeito de ser, tem a sua idade, a sua maturidade, a sua personalidade. Então, olha, é bastante coisa, mas é essencial, por isso que a nave existe. Maravilha, Carol. E para eu mostrar aqui também minha visão do porquê a nave existe, que a gente começou ela, como é que ela nasceu, eu acho que vale a pena antes eu mostrar dois depoimentos eu separei aqui, só para falar um pouquinho do que a nave tem feito. É, porque, sei lá, talvez eu nos conhecendo assim pela internet, conhecendo a nave pela internet, eu estaria desconfiado. Sem saber o que eu sei hoje, eu estaria desconfiado. Então, deixa eu colocar dois depoimentos aqui, para que eu possa trazer minha visão também do porquê que a nave existe. Olha só, o primeiro aqui é da Marli. Porque fez toda a diferença na minha família, né, na forma como nós nos relacionávamos até a entrada da minha filha, né, no curso, que para eles não é um curso, né, é uma forma lúdica,
de aprender a se ter consciência digital, né? Tão necessária nos tempos de hoje. Assim, a evolução da minha filha no lidar com as tecnologias, ela é perceptível e eu recomendo para todas as famílias, indistintamente. E agora eu quero mostrar um depoimento da Gislaine que percebo que ela vai falar no finalzinho, principalmente desse depoimento, que é curtinho aqui, que tem muito sobre o porquê a nave nasceu e por que que a nave funciona de fato. Vamos ouvir aqui a Gislaine, mãe da Marcela. Investimento é importante, né? Tem pessoas que não têm essa consciência, que acham que o investimento maior é no material, sei lá. Eu entendo que a educação é sim muito importante. Eu gostaria que tivesse essa educação numa escola, né? Acho que seria importante ter isso na escola, porque o mundo mudou e a escola continua daquele mesmo jeitinho, ensinando aquela mesma matéria, e o mundo é completamente diferente, né? É muito mais importante, ao invés dela saber lá teoria de sei lá o que de 1000 anos atrás, ela saber como que ela se defende, né, de algumas questões na internet. Isso é a nossa realidade. A escola continua do mesmo jeitinho. Eu, pessoalmente, eu sofri demais com uma educação forçada, vamos dizer assim, que eu tinha que aprender aquilo porque sim, porque ia cair na prova, não podia conversar. E então a Návila surgiu a partir de uma insatisfação muito profunda nossa com um modelo tradicional, aqui entre aspas, de ensino, que ao invés de estimular o gosto por aprender, um aprendizado significativo, acaba muitas vezes acabando com essa vontade de aprender, nesse momento que nunca foi tão importante gostar de aprender com essa quantidade de informação e mudança que a gente vive. E mais do que isso, uma insatisfação com, puxa, uma sociedade que não valoriza tanto ainda as virtudes. Como assim a gente não poder confiar um no outro? Antes ainda da gente ir lá para a Suíça, Noruega, Dinamarca, já tinha essas insatisfações muito fortes. E quando a gente voltou de lá, nossa, aí a gente começou a nave como uma desenvolvedora de virtudes. E o que a gente faz hoje ainda é isso, é desenvolver essas virtudes. A gente vai falar mais sobre elas. Agora, direcionando essas virtudes para os desafios atuais e urgentes, para que esses valores humanos sejam usados para combater, ensinar o seu filho, as crianças, futuras gerações, a combater o vício, a preguiça, a comparação, a ansiedade. Então, se posso apresentar aqui, pessoal, mas responde aqui para mim no chat, sim. Vou apresentar aqui exatamente como funciona a nave. Abrir as portas aqui, como funciona exatamente na prática. Deixa eu apresentar isso aqui, aí a gente volta daqui a pouquinho ali para fechar com chave de ouro, com as principais técnicas que o filho precisa aprender, e mostrando também os navegantes, como a gente chama os alunos da nave, né? Os navegantes trazendo o impacto dessas técnicas no dia a dia deles. Então vamos lá. O que é que o navegante aprende na nave? O que uma família que embarca na nave tem acesso? O que ela aprende? Vamos começar pelo conteúdo, então. O que é o aprendizado ali? Primeiro, bom, o que eu estou segurando aqui é o almanaque do navegante, né? Então, toda criança que embarca, se o filho eventualmente embarca, ela recebe isso aqui em casa, no nome dele, é bem completão, não vou me estender aqui no almanaque agora. Quero trazer aqui, de início, a base da metodologia, do conteúdo. A própria palavra nave, ela é um acrônimo. É um acrônimo em que cada letra tem um significado fundamental. Está aqui, nave. O N é de navegação. Navegação segura, equilibrada, consciente. O A é de ambiente, onde os navegantes aprendem a fazer uso do ambiente deles, tanto o físico quanto o digital. Olha o que é essa nova era que a gente fala digital. Hoje, além do seu filho organizar o quarto dele, ele também tem que organizar os aplicativos, quem ele segue, quem segue ele. É uma outra realidade. Então,
O N aqui é de ambiente. Aprender a usar o ambiente a favor dele, não contra ele. Se eu entro no quarto, está todo bagunçado, já me conduz a um comportamento mais bagunçado. Se o celular do seu filho, o celular que ele faça acesso, a tela que está bagunçada, já tende a opa, e tem técnica para como organizar isso, para manter essa organização. O V de nave é de virtudes. Portal da Casa Água, eu já falo dos times aqui, dos portais, e o E de evolução, que é aprender a aprender, é entender os princípios de inteligência artificial. Esse aqui são as bases do método NAV, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente das principais técnicas. Agora, o que eles vão falar ali? O que é o conteúdo específico para aprender esse NAVE aqui? Olha o que é o conteúdo. A gente já deu algumas pinceladinhas nele. Primeiro dia, segundo dia. O que eles vão estar falando ali são os 12 vilões que tem por base na nave. Em outras palavras, perceba quando for mostrando os vilões aqui, não há algo mais assertivo, mais prático, direto ao ponto do que isso. A gente vai na veia do problema. E eles vão apresentar aqui os vilões, um ponto que acho que é importante lembrar aqui. Nesse momento, se teu filho está assistindo com você, você quer que seu filho assista isso, não é a hora ele estar assistindo. Tá? A nave, tá? Ela tem uma outra pegada de como apresentar isso para o filho, para a filha. Depois a gente introduz nisso aqui. Esse momento, o papo é a gente aqui. Quais são os vilões, o conteúdo, a base ali, a violência? E olha, eu estou mostrando a minha tela aqui, se você puder, vai vendo as imagens e vendo a ludicidade por trás disso aqui. O violência, o tédio excessivo, não tem nada para fazer. A ansiedade, o vício, que é o que mais incomoda os pais, as mães, a preguiça, que ataca principalmente os meninos, tá? Não só, mas principalmente os meninos. O que mais ataca as meninas é a comparação, que é muito cruel hoje em dia. Essas são coisinhas que a gente acha que tudo bem, fica ali se maquiando. Então, tem impactos muito fortes e cruéis, isso aqui. Além disso, tem também o medo, a ilusão de achar que é no instalar de dedos que se reforma uma casa inteira, a ilusão de ritmo, de velocidade, próximo vídeo, próximo post, acabar com a persistência do seu filho. Ainda tem a dispersão, a impulsividade, isso aqui ataca forte nós adultos também. Qualquer momentinho já pega o celular, já pega o celular. A impulsividade, a ingenuidade, olha que legal, a figurinha do ingenuidade, um menininho de bracinho cruzado, eu já sei tudo. E essa ingenuidade também pega nós adultos, achar que a gente já sabe tudo. E ainda tem também aqui de principal vilão o isolamento, que é um dos mais perigosos, na minha opinião. Por sorte, além desses vilões, a gente tem também os heróis, que são as virtudes, as principais virtudes de trabalho, o respeito, a criatividade, a paciência, o protagonismo, a responsabilidade, a autoestima, humildade, a, a honestidade, o foco, a presença, como as minhas preferidas, olha que linda presença, o compreensão, o cooperação. E aqui, agora eu estou com umas questões pedagógicas por trás disso aqui. A gente sabe que a criançada, os adolescentes, eles são muito mais agilizados que a gente. Eles muitas vezes sabem a resposta certa. Por isso, uma frase que diz muito sobre o nosso método, como isso aqui é ensinado na prática, é a seguinte: educar não é ensinar respostas. Educar é ensinar a pensar. Ou seja, o nosso papel, o papel do professor, que a gente chama de piloto na nave, professor a gente chama de piloto, não é dar as respostas, é ajudar a criar o ambiente propício para que haja o diálogo entre os próprios navegantes.
crianças de 8 a 14 anos. E agora, antes de começar a mostrar aqui como que isso acontece, como que esse ensino aqui acontece na prática, e mostrar o que que tem exatamente, tá? Mas quando que o filho participa, com que frequência, como é que funciona, quantas pessoas tem nessa sala dele, onde é que... Antes de eu mostrar isso aqui, deixa eu te dar um vislumbre para você ver um pouquinho na prática dessa experiência aí deles, nesse, nos momentos em que eles têm as aventuras. A gente chama a aula de aventura. Olha aqui, eu vou mostrar dois vídeos aqui. Um vai ser da aventura ali em si e o outro de um pai falando sobre essa metodologia na prática. Às vezes pode ficar meio teórico. Vou dar uma olhada aqui. Ó. Primeiro, os próprios navegantes aqui na aventura. Olha lá. Eles estão comprando, você não acha? Eu também tô achando. Nave! Agora o ponto inteiro faz sentido. E agora... O som ficou um pouquinho cortado pra gente, mas acho que deu pra sentir a energia ali, né, dos navegantes durante uma aventura da nave. E agora, quero mostrar aqui depoimento de um pai, do Luiz, que é pediatra, inclusive que indica a nave, falando sobre isso. Eu não conheço nenhum outro método. Eu nunca vi algo semelhante a isso, dessa forma é, estabelecida para alcançar as crianças, porque não é qualquer coisa que eles vão engolir. Não é qualquer coisa assim que vai fazê-los. Então, a forma como tem sido feita de atraí-los, de levá-los a se engajar nisso, quando vez vão estar sendo mudados por estarem engajados, né, nesse canal ali, isso sim é algo muito bacana. Carol, você fazer um comentário? Pode falar. Eu já sigo aqui. Né, eu escrevi ali que ele tem dois meninos pré-adolescentes e ele é pediatra, e só destacar que ele realmente indica a nave para os pacientes dele. E a nave que, inclusive, esse próprio método já tem mestrado, saindo do forno agora, sobre os resultados disso. A gente também ganhou um reconhecimento da SECOM, né, que é a Secretaria de Comunicação do Governo Federal. E, pode falar. Isso. Em setembro do ano passado, é, teve uma avaliação, um levantamento de iniciativas focadas em educação midiática, e dentre centenas de iniciativas, a nave foi escolhida entre as top 10 do sul do Brasil como uma das representantes. Olha só, que orgulho. Legal. E como é que funciona isso aqui na prática? Primeiro, com os navegantes. Os navegantes são de 8 a 14 anos. Tá? A nave se limita a esse público. Naturalmente que uma criança de 8 anos, ela tem desafios diferentes de uma pré-adolescente, adolescente de 14 anos. Então a gente coloca eles em grupos mais específicos, principalmente por idade, claro, mas não só por isso, pela realidade de cada um. Tá? A gente vai falar quais são os primeiros passos ao embarcar na nave. Você vai ver que um dos primeiros passos já é justamente fazer um diagnóstico de quem é o seu filho. Não é qualquer um chegando aqui, é o seu filho. Então, a gente precisa entender muito bem ele para que os navegantes acolham ele, os pilotos possam acolher ele. E um fator que para a gente é crucial são turmas pequenas. São no máximo 10 navegantes por turma. São dois pilotos, um piloto e um copiloto, dois professores e no máximo 10 navegantes por turma. E aqui, se a gente pudesse fazer turmas com 100, 200, faz mais turma, faz mais. Só que não dá para fazer isso. Porque um fator primordial é justamente esse diálogo entre eles. Esse ambiente seguro, acolhedor entre eles, em que muitas vezes a gente sabe que, por melhor que seja a relação em casa, tem coisa que
Eu não quero falar com a minha mãe, com o meu pai. Tem que ser um amigo meu ali falando disso. Então se cria esse ambiente para que eles vão trazendo as respostas. As aventuras com os navegantes, com o seu filho, é uma vez por semana, para ir dando continuidade, fortalecendo os hábitos nele, criando esse espaço para ele falar ali. Muitos falam, inclusive, a nave é minha terapia semanal aqui. O ambiente que eles têm ali, para trazer o que eles estão vendo no digital e aprender ali, a elevar a consciência deles a partir desses temas aqui. E um fator a mais que a gente faz para criar esse vínculo entre eles é usar as casas naturais. O que são as casas naturais? Olha aqui na minha tela. Então tem o acrônimo NAVE. Cada uma dessas letras corresponde a um pilar principal do método em si. E o método, como eu falo, o método literal, tem mais de 400 comportamentos mapeados no uso das tecnologias. E aqui são 4 pilares. E cada um deles corresponde a uma casa natural, que a gente chama na nave. Como se fosse uma equipe para os navegantes. Então, seu filho embarcando, ele pode, não já no começo, que vai conquistar esse direito. Os outros navegantes vão tentar chamar ele para casa deles. Então ele vai poder escolher uma equipe, uma casa natural. Ou a casa ar, que é mais responsável pelo portal de navegação, a casa terra, que é a casa da Carol, por exemplo, que é mais responsável pelo portal do ambiente, ou a casa água, que é a minha casa, responsável pelo portal das virtudes, ou a casa fogo, casa da evolução. Hein? Você pensando, qual será que seria a casa do seu filho? Será que seria mais a casa ar, casa terra, água, fogo? Naturalmente que aqui no próprio manual, além de falar mais sobre o método em si, vai depois também falar mais sobre as casas naturais, sobre os navipets de cada casa. Como assim navipet? Esse é um outro recurso também lúdico que a gente criou, que a gente vê que funciona, para trabalhar o equilíbrio digital e natural com os navegantes e também os princípios de inteligência artificial. O que é um navipet? Cada navegante tem direito, depois ali que conquista isso, a ter um navipet. Cada casa tem alguns principais, um queridinho da galera é o capivara, Capivara. e cada navipet tem a sua versão natural e a sua versão artificial. Esses navipets vão acompanhar os navegantes nas aventuras, essas aventuras de uma hora precisa ali por semana, e os navipets ajudam eles, entendendo o equilíbrio. O que tem de benefício na inteligência artificial? Quais são os princípios por trás disso? E o cara, não tem na inteligência artificial, é só na nossa inteligência natural. Isso a gente vai trabalhando com eles. Cada aventura tem um momento de acolhimento, e aí depois cria o desafio para eles interagirem, e o final faz o princípio. O que é o principal que a gente sai de prático daqui hoje? E além disso, do suporte diretamente para as crianças e adolescentes, a gente também viu ao longo dos anos a necessidade de um suporte para você, um suporte para a mãe e para o pai. Que o que a gente estava vendo antes, os 9 principais erros e tantos outros erros, que eles com a melhor das intenções não sabem como agir. Então Sim. também tem um suporte para vocês. Carol. Que é o nosso encontro mensal chamado Conexão Consciente. Conexão Consciente é um encontro ao vivo com os pais, mas que também fica gravado. A gente sabe que a agenda de pai e de mãe é complicada, com a gente, principalmente com o Vitor, que é o nosso diretor criativo educacional ali, que lidera a nossa equipe de pilotagem, que é o nosso piloto mestre, e ele vai mostrar para vocês o que os filhos, o que os navegantes aprenderam na temporada anterior, o que eles vão aprender nas próximas temporadas, e a gente fica com uma conversa bem alinhada. A gente usa os mesmos termos. Vocês já esperam que o seu filho pergunte aquilo, ou vocês sabem puxar um papo sobre aquele outro assunto ali no digital, além de trazer para vocês tudo o que é essencial vocês estarem atualizados. Então, as
as notícias mais atualizadas no mundo todo sobre inteligência artificial, ou sobre novas tendências, ou sobre novas legislações, enfim, novos aplicativos que surgiram aí, cuidado. A gente deixa os pais e as mães, que a gente chama de guardiões aqui na nave, super atualizados. E vai lembrar, né, aquela coisa, a gente não sabe se é fake news, se não é. Então, isso é um trabalho grande da nossa equipe de fazer essa curadoria para você e te apresentar de uma maneira sucinta. Percebe que o que a gente está falando aqui é um suporte de fato, que a agenda de pai e de mãe é super corrida. Então, É. precisa desse suporte assertivo. E a questão do suporte é o quê? Que, por exemplo, quando você não sabe se é fake news ou não, meu Deus, se eu estou educando certo, o que é o principal para proteger meu filho? Se você não sabe isso, aumenta a tua sensação de não ter tempo. Fica aquela preocupação, aquela frustração, aquele medo. Ou seja, isso que a gente foi lapidando ao longo dos anos. Esse suporte, de fato, para te dar tempo. Além de, obviamente, proteger de fato e preparar o teu filho para esse mundo que é cada vez mais digital. Enfim, não tem como a gente fugir disso, né? Carol, posso Sim, seguir aí? Você quer sim, falar sim, por disso? favor. Beleza. Então, deixa até, eu vou abrir para colocar, deixar mais visual aqui também para todo mundo, para mostrar esse suporte também para você, mãe e pai. Então, o suprassumo da nave, ele é naturalmente aqui, ali as aventuras semanais com o seu filho. Tá? Essa aventura de uma horinha, né? E aí temos clareza do valor que tem a sua uma horinha. Puxa, a gente também já trabalha há quase uma década com treinamentos, palestras, né, corporativas. Uma palestra de uma horinha, a gente comercializa R$ 18.000. O que que faz? Uma horinha de palestra valeu o que vale. É justamente o trabalho que tem por trás, o conhecimento que vem por trás para tornar essa uma horinha o mais assertiva possível. Então, a gente tem toda uma equipe, além da gente mesmo participar, tem toda uma equipe altamente qualificada que prepara essas aventuras, vai fazendo esse relacionamento com a família para ser assertivo, essa uma horinha ali que eles adoram, inclusive. Vou colocar na tela aqui, então, você pode ir acompanhando. A Luiz está perguntando aqui como é que faz para participar. A gente já vai mandar o link aqui, tá? Olha, a gente faz isso em pacotes semestrais, esse suporte. A gente foi percebendo que é o mais eficaz. É aqui uma boa e uma má notícia, né? A boa é que é, a maioria das famílias entra com um problema, embarca na nave porque está preocupada, é muito tempo, é briguinha aqui em casa, é frustrante, e depois, essa é a boa notícia, que resolve esse problema em 6 meses. E aí, a má notícia, entre aspas, aqui, né, brincando, que a maioria das famílias também resolve continuar, renovar mais um semestre, outro. Hoje a gente tem famílias há quase 4 anos já aqui na nave. Então, nesse pacote, semanalmente, a nave para o seu filho, uma vez por mês, o Conexão Consciente, enquanto a Carol falou, de uma hora e meia, que é ao vivo e também fica gravado. Né? No ao vivo tem esse benefício a mais de interação com outros pais, outras mães também com esse nível de consciência, esse nível de comprometimento, buscando esses valores humanos. Aqui são 2 vagas, inclusive, para mencionar isso. Né? Então, para você e esposo, esposa, para avó, para o vô, padrinho, madrinha, enfim, são 2 vagas. E, além disso, a gente tem também nesse pacote, o que é um tesouro, isso aqui, é o plantão de suporte com psicólogo da nave. Hoje, quem que é esse principal psicólogo que conduz o plantão de suporte? É o Victor Visoc. O Victor, ele tem livro publicado sobre o tema consciência, né, nessa conscientização digital, já prestou serviços também nessa temática para Google, Meta que é o Facebook, né, trocou de nome, Google, Meta, SaferNet, Educamídia, etc. Esse plantão de suporte, ele acontece a cada 15 dias em que você pode entrar ali e ou ouvir perguntas de outros pais. Um dos feedbacks que a gente mais recebe, inclusive, aqui nesse plantão é que, olha, eu às vezes entro no plantão só para ouvir a pergunta de outros pais. Porque às vezes tem pergunta que eu nem sabia que eu tinha que ter. Tamanhas novidades, nova era que a gente está vivendo aqui.
Então, esse plantão, ele acontece de um suporte em 3 níveis. Nível cultural, educacional e técnico. Como assim? Nível técnico. A gente está agora com esse aplicativo de controle parental, não está sabendo ajustar direito. Nível técnico. Nível cultural. Pô, agora meu filho está assistindo esse youtuber aqui, nunca ouvi falar. Algum cuidado, algum comentário sobre isso? E o que vem a maioria das perguntas é no nível educacional. Eu não sei como agir frente a essa situação. O que eu faço? Então, cada 15 dias, você pode entrar no plantão, ficar 1 hora ali e ver também a pergunta de outros pais, ou você fica 5, 15 minutos, faz a sua pergunta e recebe uma resposta polida, com conhecimento, que além de te deixar mais tranquilo, também deixa de fato você mais assertiva e preparar o melhor, deixar ele menos vulnerável nesse mundão digital. E além disso, Carol, Tem um curso com multidisciplinar para você, pai, para você, mãe, é um curso gravado que a gente chama de Aventura de Educar nessa era digital, porque é ou não, né? É ou não é uma aventura? É, né? Então, a gente dividiu esse curso em 8 módulos, com temas principais de várias fases e vários temas aí do desenvolvimento infanto-juvenil, como, por exemplo, estudos e aprendizagem, como que a gente deve abordar aí os nossos filhos nessa era digital sobre isso, ou tecnologia e natureza, ou a questão do corpo autonomia e físico. frustração. A autonomia e frustração é uma das aulas mais bem avaliadas. Sexualidade na era digital, como é que eu lido com isso quando esses assuntos vêm? E se eles não estão vindo aí na sua casa, fica esperto, abre espaço para diálogo, porque as crianças têm muito acesso a muita coisa antes da hora ali relacionada à pornografia, à sensualização antes da hora. Então a gente traz todo um esclarecimento aí de o que é adequado ali para cada idade, como as coisas podem acontecer, como você reage quando vem uma pergunta ou quando você se depara ali com uma situação, descobre que está acontecendo alguma coisa ali, opa, e agora o que que eu faço? Tem tudo nesse curso Aventura de Educar na Era Digital. E o legal é que esse curso, ele é gravado. Ou seja, você pode assistir quando você quiser, onde você quiser, quantas vezes você quiser. Sim, São módulos pequenininhos. E esse curso aqui, ele foi o primeiro que a gente criou na nave. Isso há 7 anos atrás. E junto com a nossa rede de especialistas, Bom Exemplo, que a gente chama. Então, isso aqui, uma aula ali de módulo de sexualidade infantil nessa era digital, foi criado junto com o sexólogo. Tem exatamente. pediatra, tem diretor de colégio, enfim. Então, isso aqui é, além de todo o conhecimento que a gente mesmo traz, essa equipe multidisciplinar foi criado isso. Então, são questões primordiais, né, para uma criança, uma família que já vive nessa era com quantas horas por dia nesse digital. E, por fim, o que a gente oferece também nesse pacote semestral é uma garantia incondicional de 30 dias. Ou seja, você tem 30 dias para experimentar tudo que a Nave tem. Isso em esses 30 dias, por qualquer motivo, é incondicional. Por qualquer razão. Você fala, não foi legal para a gente. Sinceramente, me sinto no dever de devolver 100% do investimento. É legal saber que, até hoje, em literalmente centenas de casos, foram 2 famílias pedindo esse reembolso, ambas passando ali no processo de divórcio mais avançado. Por que a gente dá essa condição, essa garantia? A meu ver, 2 principais motivos. Um é para ajudar na tomada de decisão. A gente sabe que a nave tem um valor alto. E o segundo é para deixar explícito tamo junto. A nave sozinha não vai fazer milagre. Tem que ser um trabalho em família, em equipe, família e nave. Então a gente dá essa garantia aqui. E tá, Márcio, show, mas quanto é que vale o negócio desse aí? Ai, meu Deus, olha, tá... Primeiro ponto aqui. O financeiro é super importante, é claro. Agora, não é isso que mais nos move aqui. Esse é um ponto importante de deixar claro aqui.
Eu tenho minhas palestras, meus treinamentos aqui. A Carol, já há alguns anos, nem precisaria estar trabalhando mais financeiramente, já poderia estar aposentado. O que nos move aqui, principalmente, cara, é proteger, é literalmente isso, é proteger e preparar as futuras gerações, seu filho, para a vida, em que, infelizmente, ainda tem uma cultura escassa de valores humanos, em que não é como lá na Dinamarca, eu posso sair aqui na rua e andar tranquilo. Infelizmente, hoje tem valores distorcidos. E quando uma criança, um adolescente, pega um negócio desse aqui na mão, ou pode ser muito bom para ela, ou, hoje em dia, as chances são que pode fazer muito mal para ela. Agora, o financeiro é óbvio que é importante para a gente remodelar a nossa equipe, conseguir crescer cada vez mais, ajudar cada vez mais famílias. E quanto é que vale um negócio desse? Primeiro ponto, bem racional mesmo assim. Se a gente pensar numa sessão com um psicólogo bom, no nível do Victor, por exemplo, vamos colocar uma sessão com um psicólogo bom a R$ 400 a sessão. 4 sessões por mês e aí um semestral, pacote de análise. Só isso. Só uma sessão por semana ali, um semestre. Só isso já daria R$ 9.600. Aí tem mais, tem o plantão de suporte, tem o Conexão Consciente uma vez por mês, o curso Aventura de Educadora Digital. Tá, mas então vai custar quanto? Então não vai custar tudo isso. É menos do que isso. O valor em si, a gente abre ele só nas reuniões de embarque. A gente faz isso, inclusive, para estimular a aplicar. Essa é a maneira de embarcar. É através da aplicação na nave Consciência Digital. Que é uma aplicação que você pode preencher em 5 minutos, colocando os dados sobre a sua família, e aí passa por uma pré-seleção nossa aqui, sendo já pré-aprovado, é você convidado para vir junto com o esposo, esposa, enfim, quem participa na educação do seu filho, junto com você. E ele pode esclarecer demais dúvidas que você tenha, e ele também abre essa questão comercial. Agora, dois últimos pontos aqui sobre isso ainda, porque eu sei que muitas vezes, ai, é o dinheiro, e será mesmo? É uma questão de prioridade. Primeiro ponto é o seguinte: quanto vale o bem-estar, a segurança do seu filho, sua paz mental, sua família, uma boa convivência, conexão entre vocês? R$ 1.000? 100.000? Quanto vale? Não tem valor, inclusive. Não tem preço, né, que pague isso. E o segundo ponto aqui, eu quero mostrar o que outras pessoas também falam sobre esse investimento. Vou colocar aqui, Dani. Indico e já indiquei para muitos amigos meus. Eu acho que é um investimento importantíssimo na segurança dos filhos e até no desenvolvimento mesmo emocional, porque trabalham muito essas, né, essas habilidades socioemocionais. Eu recomendo demais, eu acho que é um investimento, é um valor que o preço que paga não está muito bem pago. Eu realmente estou muito satisfeita. Teria diversos depoimentos para ficar mostrando aqui, não é o caso. E a gente vai, então, inclusive para estimular agora de abrir novas vagas, a gente também está aqui numa condição especial para quem aplicar primeiro, né? Para quem embarcar antes. Essas são duas principais condições. A primeira é o raio-x, que é um diagnóstico de 1 hora, junto com o próprio Victor ali, um raio-x. Cara, quais são os principais pontos aqui que está acontecendo na minha família, com meu filho, para eu já ficar atento e já resolver. Não, acelerador, que a gente chama, para acelerar a proteção, principalmente a proteção nesse caso, né? Além do preparo do seu filho, o bem-estar da sua família. E, segundo a principal condição, só para os primeiros aqui embarcarem, é uma vaga gratuita aí, é uma vaga só, né? Uma por cada um, né? Por um encontro presencial que a gente vai ter na nave no segundo semestre.
tá um encontro para a gente poder dar um abraço também, olhar no olho, falar, puxa, obrigado, tamo junto, reforçar ainda mais essa tribo, essa comunidade que a gente está construindo aqui na nave. A qualidade das relações, né? Quem está embarcado, isso é bom demais. Então, esse é o meu benefício para quem já embarcar, aplicar antes. Eu vou até pedir para a Sandy, manda aqui, por favor, Sandy, o link para aplicar. Aqui, ó, Sandy Agilizado, né? Já mandou aqui no chat. Então, é só clicar ali, e já vai abrindo a aplicação e, realmente, quanto antes você já também garante a vaga em primeiro lugar. São turmas pequenas, então não é papinha, no máximo 10 navegantes por turma. Normalmente tem um limite que a gente consegue atender. E uma dúvida aqui da Ivana no chat: irmãos tem desconto? Tem sim, Ivana. Tem dois únicos casos de dar desconto. Um é para professor, profissão, puxa, a gente é a mais nobre de todas. Então, professor tem desconto. E a segunda é para irmão, para estimular é, essa, esse embarque da família como um todo. Então, tem sim também desconto para irmão. Tá? Inclusive, 40% de desconto na segunda vaga. Olha só. Aí, o link está aí no chat. E aí eu imagino vocês, você pensando, né? Ai, Carol, sim, eu quero muito, e tal, mas eu ainda tenho que ver muita coisa, eu tenho que falar com meu filho, tenho que falar com meu marido. Calma, né? Tem que ver agenda, né? Não se preocupe com nada disso agora. Com nada disso agora. Você já sabe que existe esse caminho, você já quer e você pode aplicar. Como é que vai funcionar? Você aplica, se a sua aplicação for aprovada, alguém da nossa equipe entra em contato com você, vocês agendam uma reunião, você vai tirar todas essas suas dúvidas, você vai convidar a pessoa que te ajuda na educação do seu filho, provavelmente o pai, se você é uma mãe, ou a mãe, ou às vezes vem a avó junto, ou vem alguma outra pessoa que te ajuda, às vezes vem as mães solo, né, que tem bastante mãe solo também, e decide nessa própria reunião de embarque, já decide se embarca ou não, não era nada disso, ou se embarca mais para frente, quem sabe, vê valor, vê condição de pagamento, tudo. É um processo que a gente chama de onboarding e você vai vendo ali, passo a passo, como inclusive contar para o seu filho que ele vai participar da nave. Então, não, o que a gente orienta, e a gente é super de conversar com os filhos e de ter um diálogo, mas nesse caso eles têm muito trauma de aulas online, não sei o quê, e eles têm um comportamento muito similar. Quando você fala, te inscrevi num curso online sobre consciência digital, eles vão falar, mãe, pra que isso? É sempre igual. Eu já sei tudo, mãe. Não precisa. Tá gastando teu dinheiro à toa. É, ai, vou perder meu tempo de tela lá, bem no horário do jogo com os meus amigos. Eu já sei, não precisa, sabe? É um comportamento bem típico que a gente já sabe como lidar. Então, por isso, nesse caso, a gente orienta assim: você decide, você aplica, você embarca e depois a gente te ajuda. Como você vai contar sobre a nave para sua filha ou para o seu filho. Inclusive, a gente avalia as coisas que ele gosta, a idade dele, tudo isso, tá? Então, lembrando, a gente tá junto nessa causa. Nosso maior motivo aqui é a gente conseguir transformar essa tecnologia aqui, esse digital de vilão em aliado, porque precisa, não tem outra solução para você proteger e preparar o seu filho efetivamente para a vida nessa era digital, a tua rotina ficar mais tranquila, a tua casa ficar mais leve, tua conexão com o seu filho mais fortalecida, tudo isso para a gente conseguir ter essa proteção, esse preparo para a vida nessa era digital. O que eu ia falar? Mesmo assim, né? Se você não agir agora, será que o que mais te impediria de aplicar agora? Algum medo? Medo do quê? Né? Ah, meu marido, não vou conseguir convencer ele, o meu filho vai ficar brigando comigo. Qual que é o medo? Se só é medo, aplica. Deixa eu contar uma história rapidinho aqui. A gente falou do Dia Internacional da Internet Segura e também a gente participa de outros eventos. A gente falou disso, se eu não me engano, na aula 3, né? A gente participa de vários outros eventos do setor e teve um que a gente participou, acho que foi em 2023, por aí, com a participação de uma psicanalista
chamada Vera Iaconelli, e ela fez uma analogia que eu gosto de repetir e de usar até hoje, que é a analogia com o fogo. Com o fogo. O fogo, lembra do fogo? Ah, quando na nossa época ancestral, o fogo é uma ferramenta poderosíssima, muito perigosa, que pode causar danos, destruição, pode se alastrar aí por um espaço grande, pode demorar uma consequência de um fogo, de um incêndio, pode demorar anos para ser revertida ali na natureza. E ela traz que o digital é a mesma coisa. O digital é uma ferramenta que é para nos servir. O que aconteceu quando o homem dominou o fogo lá nos nossos antepassados? O fogo passou a servir o homem e até hoje é assim. Quando tem previsto, incerteza, a gente não sabe lidar com ele, sim, pode causar destruição. Mas se a gente sabe, o fogo ilumina, o fogo aquece, o fogo cozinha, o fogo espanta animais, o fogo abre caminhos, o fogo tem muitas boas utilidades. E a mesma coisa com relação ao digital. Quando a gente conseguir, como sociedade, dominar a tecnologia, ela existe para nos servir, mas ela está sendo mal utilizada, por isso que está sendo tão proibida. Mas quando a gente, em sociedade, no mundo ideal, todo mundo dominar essa tecnologia e saber usar a nosso favor, vai ser um outro salto na nossa evolução humana. Então vamos pensar pelo menos na nossa casa. Se eu não posso mudar o mundo ainda, se eu não posso mudar a sociedade inteira, então vamos mudar a nossa casa. É assim na minha casa, por exemplo. É muito possível a gente usar a tecnologia a nosso favor. Isso dá um salto no desenvolvimento que vocês não têm nem ideia. Maravilhoso. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Aqui o provérbio africano. É preciso, né? Um apoio também. E esse conhecimento novo, agora entrando aqui na parte final, do conteúdo, especificamente aqui, as técnicas que a gente vai ver, lembrando que esse conteúdo, esse conhecimento, ele é em dois níveis. Tanto o nível mais técnico ali, do mecanismo de vício, do que é um algoritmo, como é que funciona isso aqui, nesse nível técnico, quanto o canal também trabalha, ambos, no nível emocional, tá nesse autoconhecimento, do seu filho aprender quais são os ataques do vício, como que ele atua, como que a ansiedade age e como que a paciência ajuda ele a vencer. É ele de dentro para fora aprendendo isso, gostando de aprender. Olha só, aqui na minha tela aqui, são 400, mais de 400, se não me engano são 407. Cadê? Aqui, ó. Comportamentos no metro nave. Vou mostrar aqui na tela, não vou me aprofundar aqui neles agora. Opa, ele foi para minha tela ou não? Aí. Agora Vou mostrar sim. aqui, ó. O NAVE, né? Me abaixando aqui. Então, de fato, comportamentos objetivos, comportamentos específicos. Tem muita coisa aqui. E a gente separou eles em quatro principais pilares. E agora a gente vai mostrar aqui uma técnica mais específica de cada um desses pilares, cada uma dessas casas naturais, e a gente vai mostrando duas outras coisas. Uma, a Carol selecionou três principais comportamentos de cada um desses pilares, e a gente também, então, além da técnica, três principais comportamentos para você fazer um check, até já mostra o checklist aí, Carol. Já vou E também mostrar. navegando, falando da aplicação disso na vida dele, o resultado que tem. Pode mostrar aí, Carol. Este material aqui é o nosso checklist, o checklist nave de consciência digital. Ele é dividido nos quatro portais, né? Navegação, ambiente, virtudes e evolução. E a gente tem os 407 comportamentos aqui no checklist. Eu vou falar alguns de cada uma das casas. Então, começando pela casa ar. Olha só uma pergunta para você pensar aí, se você discorda totalmente, concorda totalmente, enfim. Vou falar três ou quatro perguntas de cada casa. E já presta atenção, já pensa aí qual seria a resposta. Como você conseguiria ensinar isso para o seu filho? Vamos lá. Meu filho reconhece a internet como um espaço público sujeito a alta visibilidade, julgamento e vulnerabilidade. Esse é só um dos 407.
Outro, meu filho reconhece a importância e é favorável a combinados em família para a segurança e a privacidade online? Como é que é isso? Combinados funcionam na sua casa? Mais um aqui, ó. Meu filho sabe identificar publicidades sutis feitas por influenciadores, independentemente das redes sociais? E por fim, meu filho sabe identificar o que são as trends ou as tendências ou os desafios perigosos? Maravilha. Posso tocar aqui, Carol? Sim. Então tá, esses são principais comportamentos check desse pilar da navegação. Agora eu vou trazer aqui a técnica, uma dentre várias, né? Uma principal que eu selecionei para você conseguir desenvolver mais isso, os melhores combinados, combinados que de fato funcionam, esse ambiente aí, para conseguir navegar e não naufragar na internet na sua casa. As técnicas que a gente trabalha com os navegantes são as mesmas técnicas que a gente trabalha nas empresas, com os engravatados. A técnica é a mesma. Os princípios são poucos. Agora a gente coloca isso com uma ludicidade muito diferente, é claro. Principal técnica que eu separei aqui, para te deixar aí de presente, é, uma, é um princípio de comunicação, que é o seguinte: compreender antes de ser compreendido. Compreender antes. Quando você vai sem tanto julgamento antes, você cria as condições para diálogo. Mesmo com uma criança, com um pré-adolescente que já meio que já acha que já sabe. Eu vou mostrar agora aqui o depoimento da Maria Rita, da Maria Clara, perdão, falando sobre isso, sobre esse diálogo de achar que já sabe. E eu sei sim que muitas vezes não adianta a mãe ou o pai falar. Então, essa é uma outra vantagem que, claro, de ter um ambiente de troca, de diálogo, também com crianças, adolescentes da mesma idade. Ó a Maria Clara falando. E eu conversando com vocês, é um momento que eu separo que, assim, eu gosto de falar, tipo, que nem eu gosto de comentar sobre as coisas que eu gosto. Então, tipo, é uma coisa que eu sei que não vão me julgar, eu sei que vão me escutar. E eu acho que essa evolução foi isso, porque eu aprendi que eu tô mais segura, por mais que, né, eu também não sou perfeita, mas eu aprendi que ser mais segura comigo mesma, aprendi que eu não posso ter medo de ser julgada. Mas em questão do celular, eu já sabia de algumas coisas, eu sempre me senti muito preparada assim para certas coisas, mas com as coisas que você passa, eu acho que complementa muito, né, na nossa sabedoria, porque principalmente ouvindo os outros sobre, ai, aqueles casos, sabe, que teve das coordenadas lá, eu achei muito bom, porque as pessoas comentando também, eu achei muito, tipo, tem gente que não sabe e a pessoa comentando, a pessoa já pode ter uma certa outra noção. Então eu aprendi a me expressar mais e a fazer mais amizade, comentar sobre isso. E isso melhora muito. Como é para a vida o que a gente está falando, aprendeu a se expressar mais, inclusive. Vamos para a Casa Terra, Carol, portal do ambiente. Casa Terra, gente, a melhor casa, minha casa. Que casa será que vocês seriam? Que casa será que os filhos de vocês gostariam mais? Olha só, perguntas da Casa Terra. Vou falar três perguntas aqui do checklist, ó. Meu filho reconhece a disparidade de ritmos entre contextos digitais e presenciais e os respeita? Ou seja, na vida real é tudo mais lento, né? Não dá pra botar 2x, não dá pra pular vídeo, né? Seu filho reconhece isso, que tem esse outro ritmo? Outra, meu filho sabe organizar os seus dispositivos, aplicações e conteúdos digitais de forma a favorecer a sua produtividade e o seu bem-estar? Concordo, discordo, mais ou menos. Mais uma aqui, ó. Meu filho sabe aguardar por momentos ou atividades em contextos presenciais sem necessitar de dispositivos digitais? Ai, essa é difícil, né? As crianças, qualquer minutinho. Ai, já pega o celular. Adulto também, né, Márcio? Para o Total. sinal vermelho, já pega o celular. Elevador, pega o celular. Calma, calma.
Eu vou trazer agora aqui, então, a principal técnica que eu separei para esse portal do ambiente, que é uma técnica milenar chamada faxina. Faxina. Tem que ser feito faxina com frequência. Quem você segue, quem está te seguindo, como é que estão os teus aplicativos, fotos, é faxina, faxina. É simples assim. Agora, tem jeito, claro, de fazer isso aqui, tem frequência. Eu vou mostrar aqui agora um navegante falando sobre essa faxina. Olha só o impacto que tem isso nele. E eu vou agora compartilhar a tela aqui de uma maneira um pouquinho diferente, que eu vou estar aparecendo aqui na tela também, para que eu possa. Esse aqui não está com o nome, está com o nome inteiro do navegante, então eu vou ficar aqui na frente para proteger aqui o nome inteiro dele. Vamos lá. Ano passado eu ganhei meu tablet. Daí não tinha safe search, não tinha. Eu não tinha que pedir pro meu pai pra baixar jogo. Daí eu, tipo, dei a louca, né? Porque eu nunca tive um tablet assim. O meu primeiro era da minha mãe. Daí. Daí eu dei a louca. Eu comecei a baixar um monte de jogo, eu comecei a ter um monte de vírus. Daí, só essas semanas que eu entrei na nave, eu pensei muito melhor. Daí eu demorei até uns 10 minutos pra tirar todos os jogos que eu tinha. Todos não, só alguns, porque os mais legais eu deixei. Mas, tipo, eu aprendi muito com a nave. Eu pensei que ia ser nada. Eu ia Deixa eu pausar e dizer que já é outro. assistir celular pra caramba. Aí, Já de aí. Todos não, mas os principais a gente tirou. Ah, é muito Vamos legal ele voltar para falando. o Portal das Virtudes, Carol, da Casa Água? Bora, Portal das Virtudes, da Casa Água, autoconhecimento, rotinas saudáveis, professora natureza. Meu filho sabe o que é saúde psicológica, saúde mental e reconhece a sua importância? Hoje em dia precisa, gente. Não importa se tem 8 anos, 14, tem que saber. Saúde mental. O meu filho reconhece a si próprio como parte constituinte da natureza? Natureza não é só verde, só praia. A gente é natureza. Mais uma. Meu filho sabe avaliar as potências e limitações de inteligências artificiais e de inteligências naturais? Que Como é que tá massa. indo aí? Agora, a principal técnica que eu separei aqui, desse Portal das Virtudes, é uma técnica para vencer, uma das técnicas para vencer a ansiedade. A ansiedade é um dos vilões que os próprios navegantes trazem para a gente que mais incomoda eles. E é impressionante, pessoal, como tem coisa que é natural isso aqui. Tem coisa que eles trazem para a gente e acabam não trazendo para a família. Principalmente se é uma família que está tendo umas brigas que só quer proibir, porque, puxa, se eu falar alguma dificuldade que eu estou tendo aqui, para minha mãe e meu pai que já quer proibir, aí que eu vou perder esse negócio que eu gosto aqui. Então, eu separei essa técnica aqui, que é uma das técnicas que a gente usa para vencer a vila da ansiedade, que acaba muitas vezes, inclusive, distraindo ele para os estudos. Tá? Porque a gente vê que mais distrai eles nos estudos. E a técnica é o que a gente chama de shh, de silêncio shh, nas notificações. Todo aplicativo, por lei, tem que permitir que você desative as notificações. É tirar um tempinho, entrar ali nos aplicativos e desativar todas as notificações que não são de fato necessárias. Vamos ver o resultado de técnicas assim, por exemplo, na vida do Jonathan. Olha só, o Jonathan acho que ele está com uns 13, 14 anos aqui. Eu sinto que depois do curso eu fui uma outra pessoa, fui um outro estudante, eu fui um outro filho. Ele nos mostrou ferramentas que nos ajudaram, me ajudaram a combater a ansiedade, a, a não jogar durante as aulas, que eu fazia tudo o que eu tinha para fazer no dia, eu tentava fazer em 10, 15 minutos. Isso me atrapalhou bastante. Meu boletim no ano passado foi entre 6 e 6,5. Não passou disso, né? E agora esse ano, minha nota menor, né, minha menor nota
foi uma nota 8 em inglês. Então, assim, e eu tenho certeza que isso foi por causa do que eu aprendi lá. Eu quero destacar dois pontos aqui, Carol, antes da gente ir para o último portal aqui da Casa Fogo, né, da evolução. Primeiro, o Jonathan, ele é um dos vários navegantes que tem TDAH, que tem condições especiais. Isso é comum a gente ter aqui dentro. E para eles é ainda mais especial, porque é um ambiente de acolhimento entre todos. E o segundo ponto que eu quero destacar aqui, o impacto teve nas notas dele, a nave. A Maria Clara falando como ela aprendeu a se expressar melhor. O que eu quero ressaltar aqui? Primeiro, como o que a gente está falando aqui, a nave, é para a vida. É para a vida. Direcionando para os desafios atuais dessa era digital. E o segundo, como esse digital, que a gente fala aqui, ele impacta em todas as áreas da vida. Todas. É o relacionamento com os estudos, com a família, com os amigos, com a natureza, consigo mesmo. Vamos para o último portal aí, Carol, do Casa Fogo? Da Casa Fogo, liderança e cooperação, futuro e inovação, trilhas de aprendizagem. Vamos lá. Tem muito, gente. Eu separei alguns só para hoje. Bom, meu filho sabe o que é educação midiática e reconhece a sua importância nas relações com o digital. 2, que na verdade é o 397. 397. Meu filho sabe abstrair informações e valores de conteúdos midiáticos que consome? Para fechar, meu filho reconhece o valor de uma consciência digital para o seu futuro e o das pessoas ao seu redor? Show de bola. E a técnica que eu escolhi para esse portal, ela vem de uma metodologia de produtividade, que é a que a gente mais trabalha no corporativo, uma metodologia chamada GTD. Em inglês é o Getting Things Done, em português traduzido para Arte de Fazer Acontecer. E essa metodologia de produtividade, olha o que a gente trabalha com os navegantes, com as famílias embarcadas, né? Ela traz que o principal motivo que as pessoas procrastinam, não o único, mas o principal que elas procrastinam, ficam deixando para depois, para sair, só mais um joguinho, só mais um pouquinho, só mais 5 minutinhos. O principal motivo que as pessoas procrastinam é a falta de clareza do próximo passo. Quando eu não sei qual que é o meu próximo passo, isso cria incerteza. E aí eu fico onde eu estou, fico em inércia. Clareza do próximo passo quando der o tempo de tela. E o grande lance é essa clareza antes dele entrar na tela. Resultado de técnicas como essa, como viu o Rafinha falando sobre o vilão do vício, que essa técnica ajuda a combater. É que, tipo, o vício é um negócio muito estranho. É tipo, vontade de comer chocolate depois do almoço. Dá uma vontade, tipo, você não consegue controlar isso. E você não perde essa vontade até né, comer o chocolate, jogar o videogame. É muito estranho que você fica com uma vontade extrema. E eu não fico mais com essa vontade de jogar. O valor disso. Carol, e os próximos passos agora? Próximos passos agora, já indo para encerramento aqui do nosso desafio e da nossa aula de hoje, é você escolher um dos três caminhos. Você tem três caminhos possíveis. O primeiro é você esquecer tudo isso, fingir que nada disso aconteceu, voltar para aquela rotina de brigar todo dia por causa do celular, de se afastar do seu filho, continuar naquela mesmo. O segundo é você tentar fazer sozinha. Você aprendeu bastante coisa. A gente abriu as portas aqui do método Nave, a gente mostrou várias técnicas, vários comportamentos, a gente te disse o que não fazer, o que fazer. Então, é uma opção também. Ou o terceiro caminho, que é contar com o suporte completo da nave, que vai te trazer uma paz mental, vai te aliviar das preocupações, vai fortalecer a sua conexão com a sua família.
Então, eu vou pedir para a Sandy mandar mais uma vez aqui a aplicação. Aproveitem que vocês estão aqui ao vivo. Vocês estão tendo a oportunidade de serem as primeiras a aplicar, de conseguir os aceleradores que a gente pensou com tanto carinho para você ter também, conquistar essa outra fase na sua vida. Assim como você viu aqui de tantas mães, tantos depoimentos, tantos pais. Eu quero deixar com vocês agora aqui um trechinho de uma mãe que fez uma live comigo enquanto ela estava de férias lá na Oceania, na Austrália, e na Nova Zelândia. 13 horas a mais do que aqui no Brasil. Ela é uma mãe de navegante, então a gente chama de guardiana, ela é uma guardiana ave. Eles estavam em férias lá na Austrália e ela fez uma live comigo. Eu vou deixar aqui, assim que a gente terminar e agradecer a presença de todos vocês, o que ela falou nessa live aqui com a gente. Espero ver vocês embarcados na nave. Não deixem de aplicar. Maravilha. Pessoal, eu por fim, então, também agradeço demais. Parabenizo a decisão de cada um de estar aqui. Espero demais que isso já tenha te ajudado, possa, cara, ajudar a proteger o teu filho, preparar ele, de certa forma. E também espero que você possa ter sentido, acima de tudo, além de ver, por razão do como e por que que a nave realmente funciona, espero que você possa ter sentido, o teu sentir mesmo, quem está fazendo isso, como a gente está fazendo isso. Conforme você for conhecendo mais a nave, você vê porque a gente sempre escuta esse feedback. Cara, como vocês são humanos, como tem um suporte Humanos. humanizado ali. Primeiros passos, você embarcando, já é você preencher o formulário de check-in sobre o seu filho, para que a gente possa acolher ele. Aí você recebe o manual da família, entender mais a fundo. Cara, que legal, como, por que funciona isso? Aí você tem acesso ao onboard, que a gente chama, que é aí abrir mesmo as portas ali do método, mostrar exatamente como é que funciona tudo. Tem como apresentar isso para o filho. Inclusive, uma das maneiras de apresentar, já dando um pequeno spoiler aqui, são os próprios navegantes, os outros navegantes, os videozinhos Sim, deles contando que ó, eu não queria fazer no começo. Aí eu comecei a fazer e comecei a amar, não quero mais faltar. Eles mesmos têm toda uma forma de apresentar para o seu filho. Enfim, acho que nesse momento aqui, eu quero te deixar o meu obrigado pelo seu tempo aqui, parabéns por ter participado disso e incentivar a tua valentia também, de, cara, não deixa por medo, não deixa por qualquer desculpa bonita que a gente acaba criando, isso impeça de realmente além de, né, acabar com preocupação, com briguinhas diárias, com desconexão, com um monte de coisa, medo, frustração em você, não deixa qualquer desculpa impedir de proteger teu filho, sabe? Evita de, essa, só finalizar aqui, cara, evita de lá na frente você ter esse arrependimento que é pesar demais, né? Pode falar, cara. tenho certeza que a gente está junto nesse movimento, nesse propósito de proteger e preparar o seu filho, a sua filha, para a vida com cada vez mais acesso às tecnologias. Maravilha. Então, opa, perdão, eu te interrompi. Obrigada. Obrigada, não, obrigada. Parabéns pela dedicação de vocês são diferenciadas mesmo. Isso é prioridade. É prioridade para a educação. Que a gente diz, não devia ser educação do futuro, né? A gente devia estar tendo essa educação agora. Então, parabéns pela dedicação de cada uma de vocês. De cada um de vocês. Legal. Então eu vou colocar aqui nosso último depoimento, tem centenas, nosso último aqui nesse desafio, e pedir para a Sandy, legal, pessoal, mandando aqui no chat, né, que já aplicou, legal, fantástico, pessoal. Eu pedi para a Sandy mandar mais uma vez aqui no chat o link para as aplicações. A aplicação não tem nenhum custo, é o próximo passo que você pode dar. Valeu, beijo, pessoal. Nos vemos dentro da nave aqui. Desse, né? Eu acho que assim, eu falo que a nave foi um presente para nossa família,
porque a gente realmente aprendeu muitas coisas, a gente desmistificou muitas coisas e mudou muitas coisas na nossa casa, né? Eu acho que o conhecimento é fundamental, então nós pais, a gente tem que ir atrás, sim, de entender o que que o nosso filho está vendo na internet, o que está mudando, né? É uma coisa que nós também não sabemos como funciona, então a gente tem que ir atrás, tem que, né, se preocupar com isso, mas de uma forma leve, né? Que a gente não crie mais problemas dentro da nossa família, né? Então, acho que a nave é perfeita para isso, porque ela traz os valores humanos, ela ajuda as crianças a entenderem esse universo, né? Tem muita troca, muita troca. Então, eu, assim, super recomendo, realmente. Eu acho que, enfim, muitas coisas foram bem significativas para nós. Então, esse conhecimento precisa ser divulgado, né? Precisa ir para o máximo de famílias possíveis, porque realmente a gente hoje passa por esse dilema que está trazendo muita ansiedade, né? Muita desconexão de pais com filhos, porque querendo ou não, a gente acaba colocando eles como os vilões, né? Ah, e ele fica muito tempo, mas e os pais, né? Como que tá esse tempo dos pais também no celular? Então, assim, eu acho que a gente ter a consciência disso também é muito importante. Eu agradeço o trabalho de vocês, que é muito maravilhoso, né? Toda a dedicação, toda a equipe é muito personalizado